Tudo bem? Eu montei esse vídeo curto para fazer uma apresentação rápida sobre minha experiência profissional, um portfólio com alguns exemplos de telas de relatórios que eu desenvolvi, dashboards que eu desenvolvi tanto para empresas reais como para projetos pessoais e como estudo também, e apresentar um pouquinho da minha metodologia e como que a gente poderia pensar aí em uma parceria, em uma solução. Começando aqui pela apresentação, meu nome completo, Yusuf Tadeu de Barcelos Dutra. Yusuf é meio complicado mesmo, o pessoal tem dificuldade inicial, mas é bem tranquilinho. Yusuf, bem simples como se fala também. Eu atuo aí com Business Intelligence, Data Analytics, Data Engineering, visualização de dados e principalmente com Power BI atualmente. E os meus contatos também para facilitar. Minha experiência, eu trabalho com TI desde 2006, já aí 18 anos com TI, mas focado em dados desde 2010, 14 anos aí especializado em dados, atuando com tecnologias como Power BI, ClickSense, SQL Server, Oracle, Mongo, Hyperion, Integration Services, Reporting Services, ODI, Python e algumas clouds, como AWS, Azure e GCP. Cada uma com algumas características ali, ferramentas específicas. Eu atuo tanto com engenharia de dados como visualização de dados, e eu tenho algumas publicações, inclusive, de artigos na área de visualização de dados com a minha faculdade, alguns artigos pessoais também, e participação em alguns capítulos de alguns livros aí de liderança, de OKR, de soft skills e de Python. Tinha até um de dados, mas infelizmente o pessoal resolveu descontinuar o projeto aí, porque ele foi desenvolvido na pandemia e deu uma pausa aí. O pessoal decidiu que seria melhor interromper, mas era justamente com tópicos em visualização de dados, identificação de problemas voltados a dados. Na minha carreira também eu trabalhei em algumas empresas como IBM, o Grupo LPJ, MRV, a Fiat, o Banco BNI em Portugal. No ano passado eu morei em Portugal, então tive experiência de mais ou menos 8 meses trabalhando em uma consultoria dentro do banco, pela Lopes Imobiliário, tive um período aí no Carrefour, na Multitone, na Leva e outras empresas aí de consultoria e de diversos ramos, trabalhando em aspectos financeiros, comerciais, de produtos, de produção, de engenharia aí também. Então, um portfólio aí bem abrangente. Na minha metodologia de trabalho, eu busco desenvolver um projeto em que a gente possa explorar os dados que hoje já existem na empresa, muitas vezes bem espalhados, com algumas inconsistências, para a gente possa estruturar esse dado e gerar novos insights, tomar decisões mais assertivas com dados estruturados e dados mais consolidados, dados fiéis à realidade da empresa, entender melhor sobre o negócio, desafios, metas e objetivos também. Eu gosto de realizar pequenas entregas, então não vou fazer um projeto com uma duração de 2 meses e entregar alguma coisa só depois de 2 meses. Com umas semanas, 2 semanas ali, a gente começa a ter algumas pequenas entregas, até para vocês entenderem melhor como são os dados, como que está sendo o trabalho, ver o trabalho sendo realizado também, dá uma segurança para vocês e conseguimos também fazer uma mudança mais rápida, seja uma visualização, uma regra de negócio. Não ter que esperar 2 meses para começar a entender os dados. Ali com umas 2 semanas, 2 semanas, a gente já começa a ter algumas visões também. E a minha perspectiva, o meu foco de trabalhar é, de fato, entender e solucionar o problema de uma forma mais simplificada. Às vezes a gente tem uma solução mais complexa, mas a ideia é a gente fazer algo mais rápido, mais ágil e que de fato resolva o problema, não de forma mais completa, para que a pessoa possa trabalhar em cima da análise daquela informação, em vez de ficar ali coletando, trabalhando, manipulando o dado para gerar um relatório em Excel, em PowerPoint, etc. A ideia é já trazer um dado ali, uma visão final do relatório e também uma visão exploratória, para quem quiser trabalhar mais sobre entender aquele dado, tem essa possibilidade também. Eu uso muito uma metodologia chamada Design Thinking, que a gente vai ali trabalhar sobre entender de fato problemas, dores, fazer alguns protótipos, validar algumas soluções mais rápido, para a gente ter soluções mais assertivas também. Eu gosto muito de trabalhar nas visualizações para que elas sejam bastante intuitivas, rápidas, fáceis e também tenham um visual agradável ali para se trabalhar. Seja um layout, uma identidade visual da empresa,
uma identidade visual sobre os dados, características dos dados também. Eu faço um trabalho ali para que a gente possa aplicar isso. Esse aqui é um exemplo de um projeto que eu fiz, né, mais de modelo de dados, em que eu aplico algumas técnicas de visualização, trago múltiplos gráficos com características aí, identidade visual também, tanto da solução como dos dados. Por exemplo, aqui em receita tem um tom verde para em todo o gráfico que a gente vai falando de receita. Puxa esse tom ali de verde, despesa um laranjado, um lucro mais um tom de roxo e por aí vai. Aqui já um dash pessoal que eu faço de finanças pessoais. Aqui no caso eu tenho os dados com vencimentos reais. Aqui, quando são parcelados, eu trago aí uma visão desse dado no valor presente. Então aqui tem uma visão do acumulado mês a mês, uma quebra aqui pelo tipo de despesa de movimento, por uma categoria, empresa, etc. E aqui embaixo também exemplo de os dados quebrados, né? Despesa, receita e saldo. E aqui alguns filtros também. Aqui uma ideia que eu trouxe dos dados vistos aqui diariamente, onde a cada movimentação de entrada, saída e saldo, e aqui uma visão dia a dia. Então aqui ó que legal. Eu sei que tenho ali um saldo até o dia 5 de junho, então dia 4 de junho, desculpa, de R$ 10, mas aí vai entrar uma despesa de 1.130, então meu saldo fica negativo. Então aqui já tem uma sinalização, olha, tem que ficar alerta para que eu faça uma transferência aqui no máximo dia 5 para que o saldo fique negativo. Então a gente consegue tomar algumas decisões também. Aqui embaixo uma listagem simples também e com uma identificação de cores, o que é entrada, saída. Aqui uma visão também de metas anual, 2024, 2025, acumulado, tem uma identidade também de cores aqui de quanto já evoluiu, se está vermelho, laranjado, verde como concluído. Esse aqui foi um dash que eu desenvolvi no condomínio que eu morei, quando eu estava como participante ali do Conselho Fiscal, onde fiz toda uma análise de dados e uma projeção desse dado também mensal e anual. Aqui alguns cases de relatórios em clientes, não vou entrar em muito detalhe, mascarei alguns dados aqui por segurança da informação também, né? São dados estratégicos, então só para ter uma perspectiva também de uma movimentação acionária da empresa, dados ali de cada instituição, etc. Aqui mais alguns gráficos, então uma pluralidade de alguns visuais, outros têm uma padronização já definida também. Então aqui é mais para ter uma perspectiva. Esse aqui é um gráfico da área de saúde. Aqui só a título de curiosidade, esse de previsão orçamentária que eu comentei, ele gera um PDF que foi divulgado, então eu faço um formato que na hora que exporta, você tem o dado aqui todo completo essa visão para divulgação do PDF em si, em que as pessoas não teriam acesso ao Power BI, mas apenas ao PDF. Então aqui leva a apresentação, os dados quebrados de algumas formas, por receita, despesa, saldo, abertos, mês a mês, cálculos aqui agregados de totais 7 meses, 4 meses, etc. Então, a gente tem uma pluralidade aqui de visões, dados mais abertos, mais fechados, mais detalhados, como exemplo. Então ele segue um certo padrão, aqui uma planilha bem extensa, né, para a pessoa conseguir ver ali mais detalhes, sem ter que abrir um Excel paralelo. Aqui um exemplo de uma tela em que eu fiz uma proposta, né, da previsão, os gastos aqui quebrados, organizados por categoria, total anual, mensal, médio também. Algumas descrições de formas de cálculo, etc. Um resumo aqui dos valores totais de despesas e receitas, mais algumas agregações aqui também, bem variável as informações. E aqui algumas apresentações das propostas, né, com considerações, as informações aqui com as médias, com os últimos valores também. Uma projeção aqui anual da situação atual e aqui também uma projeção com as demais despesas ali do condomínio. Nesse caso aqui é interessante, ó, que a gente vê que o saldo, seguindo uma projeção linear, né,
a cada mês tem um déficit ali de mais ou menos R$ 5.000, 5 a 10 mil reais, né, acumulados aqui. Então, depois de um ano, a gente tem um saldo negativo de R$ 60.000. Então, uma visão legal aqui de se ter também. Aqui também mais alguns descritivos, algumas formas também de apresentação, ok? Então aqui é mais para ver que o dashboard a gente pode utilizar ele de forma interativa, mas também a gente pode gerar algumas apresentações. Aqui o dash que eu falei de informação de finanças pessoais, né? Então, a gente tem alguns filtros aqui. Eu posso fazer uma visão, por exemplo, aqui de carro. Carro é só despesa, né? Então não tem uma receita aqui, então ele vai ficando negativo. Então tem uma visão aqui de o quanto esse carro me onera no decorrer do acumulado do ano. Aqui o dado mais quebrado, etc. Aqui mais detalhadinho também. Aqui aquela visão de saldo dia a dia acumulado, então a gente consegue ter alguns insights. Por exemplo, se eu chegar aqui na conta do Inter, a situação já não está mais tão legal, porque não é minha conta principal, então tenho que fazer algumas transferências aqui, automatizar, etc., já pré-agendar, para a gente ter uma situação um pouco mais favorável. Itaú também, então a gente vai tendo algumas características aí. E pode-se fazer várias agregações, várias visões aqui e acumulando. Por exemplo, se eu pegar a minha conta bancária das caixas, né, que atualmente eu recebo o salário por lá. Aqui ela está toda positiva. E se eu pegar ela mais um Inter, então aqui eu já começo a ter algumas situações de alerta, saldo negativo aqui oscilando. Então a gente consegue fazer várias combinações aqui para ter essas perspectivas. Aqui já a visão também de metas, então se eu quiser ver uma meta, por exemplo, do apartamento, eu tenho uma visão aqui mais resumida, mais detalhada também, que eu posso printar, vou colocar um relatório, etc. Eu queria mais para a gente ter uma perspectiva aí da experiência. E aqui aquele apresentação do apresentação orçamentária, como comentei. Então eu tenho que visão dentro do Power BI, que eu posso depois aplicar mais alguns filtros, mas nesse caso, como o objetivo era uma exportação para um PDF para divulgação, então não tem tantos filtros na tela, mas a gente consegue fazer várias combinações de filtros, etc., tanto para já gerar um PDF de apresentação, ou mesmo o usuário acessar ali online e fazer suas interações. Então, outros relatórios eu não posso apresentar, porque são dados sensíveis das empresas, mas essa aqui é uma visão geral. Então, eu quis trazer essa apresentação aí, mais um pouquinho curtinha, de até 15 minutinhos, para a gente conseguir mostrar, apresentar um pouquinho do meu trabalho e tudo, para que a gente possa conversar também. Então, qual que é a minha ideia? A gente fazer algumas reuniões iniciais, entender o cenário da empresa, entender quais são as dificuldades, as dores que a empresa possui em relação a dados. Por exemplo, hoje a gente tem um sistema X, Y, Z e planilhas que a gente faz uma projeção nosso financeiro. Então a gente queria ter uma visão mais dinâmica sobre isso, porque se eu precisar pedir um ajuste no sistema lá mais demorado, tecnicamente mais difícil, então eu quero trazer esse dado, consumir esse dado, ter mais liberdade de criar várias visões. Então eu desenvolvo ali a parte de coleta, tratamento desse dado, organização desse dado e a parte visual, e também dou um treinamento para a pessoa. Se eu quero mudar um gráfico, esse gráfico aqui de barra, para mim não está legal dessa forma, eu queria ver desse outro jeito, agregado assim, assado. Então eu desenvolvo já as versões iniciais, mas também dou um treinamento ali para alguns ajustes, a pessoa está capacitada também para atuar. E ter um pouco mais de liberdade, até mesmo para que não fique tão dependente de mim para qualquer ajuste mais pontual. Aí depois da primeira entrega, as primeiras entregas ali, o pessoal também tem essa liberdade de construir as suas visões e eu vou fazer um acompanhamento, um apoio, algum ajuste ali no modelagem do dado, nos cálculos e regras, para que seja possível os ajustes. E a ideia é a gente criar várias visões estratégicas, analíticas ali, metas, projeções, orçamentos, visão de cliente, visão de churn de clientes, visão de equipe, agenda de equipe, por exemplo, para que a gente possa atuar. Bom, essa é uma apresentação de 15 minutinhos que eu fiz para a gente ter uma visão inicial para já começar